Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. É um prazer estar aqui com vocês e se você chegou agora, você vai entender um pouco mais sobre música eletrônica, eventos, entretenimento. O nosso convidado de hoje tem décadas de experiência, já tocou nos melhores lugares do mundo, incluindo Ibiza, que é a meca para os DJs. É um cara que produz house music há muitos anos e é uma grande honra tê-los aqui. Se inscreva se gostar, encomende, encaminhe para seus amigos, para os familiares. A ideia desse podcast é você que é fã ou não, ou está conhecendo agora, quer trabalhar com isso, esse podcast é para você, de todas as formas. Júlio Torres, muito obrigado pela sua participação aqui. Tudo bem. Você não sabe a importância de tê-lo aqui. Uhum. A gente tem uma história aí, né? Uns anos, muitas coisas feitas juntos, né? É uma honra, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero poder somar de alguma forma aí Claro na carreira ou na vida de algumas pessoas, né? Claro Acho que o objetivo é o legado e influenciar de forma positiva. Acho que sempre é esse. Quando é que você começou os teus primeiros discos ali, Ju? Acho que a música é uma paixão já desde criança, né? Pedia pra minha mãe comprar disco. Tipo, eu pegava o dinheiro, qualquer dinheiro que sobrava pra colecionar. E aí, quando eu me vi, aquilo se transformou numa... quase uma obsessão, né? Por comprar e ter acesso a novas músicas e pesquisar um pouco mais o que é... onde aquela música vinha. A princípio vinha do rádio ou da novela, né? Novela era uma coisa assim que minha mãe assistia muito e ela influenciava com os discos, principalmente internacionais. Eu nunca tive muita ligação com música brasileira. Acho que depois dos anos que eu fui... entendendo que a música brasileira era importante pro meu ser, né, como curador e como produtor, enfim. Mas eu tinha uma obsessão pela música internacional. Então começou com os discos de novela internacionais e comprando disco, qualquer dinheiro que sobrava eu guardava, ia lá e comprava um, comprava outro, e até que se formou uma coleção. E aí, como acho que a maioria dos DJs começaram naquele passado distante, tocando na festa dos amigos. Pô, meu amigo Michel Palácio fazendo aniversário, eu vou levar uns discos debaixo do braço e aí eu vou fazer um som lá pra galera. Só que eu não entendia que isso poderia ser uma profissão, era só realmente uma paixão, que é o que você tá fazendo aqui, uma coisa que você gosta de fazer. Então a gente tá falando de música. Então a música sempre pra mim foi uma paixão e poder fazer a alegria das pessoas, assim, de forma bem consciente. Acho que depois que eu entendi, observando, né, que existia a profissão disc jockey, que você tocava as músicas e influenciava as pessoas, fazia a alegria das pessoas. E aí foi assim que eu fui me metendo nesse negócio e aí quando eu me vi, ele me tirou da minha faculdade de eletrônica, que eu comecei a estudar um ano gostava de tecnologia, e aí comecei a estudar, enfim, só que a música me levou. Quando eu vi esses discos se transformou numa coleção, e aí me convidaram para tocar num lugar, aí tocar no outro, e quando eu vi aquilo era mais forte do que eu continuar estudando. Eu deveria ter terminado meu curso de eletrônica porque ele ia servir para arrumar meus synths hoje. Às vezes tem synth que tá com problema, eu poderia resolver eles com conhecimento, mas acho que na época eu não tinha maturidade para isso. Esse começo foi tocando por onde? Foi tocando na periferia de São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, da zona leste de São Paulo, então eu tive contato com os DJs dessa região. Toco foi um lugar muito importante para mim, Contramão, Sound Factory. Foi os lugares que eu frequentei lá nos anos 90, e aí foi me moldando musicalmente. Programa de rádio também era muito importante, né? Acho que a rádio ainda hoje ela é importante, mas não como antigamente, porque a gente não tinha uma comunicação fácil. Então a rádio era um grande potencial de você poder pesquisar. Revista também, né? Mas era difícil. Então a rádio foi um canal muito forte para poder me influenciar. Aí eu descobri o Ricardo Guedes, grande mestre na rádio. Eu escutei o programa do Ricardo Guedes, era na 9FM Record, era uma rádio clássica, né? E aí eu vi o programa do Guedes lá, e aí dali eu ganhei uma paixão de entender que isso era a coisa do DJ. E aí comecei a ir nos clubes, na Contramão, aí vi o Guedes tocando na Contramão. E depois, já brincando um pouco com os discos, eu comecei a frequentar uma coisa mais alternativa, que na época era o Sound Factory, lá na Penha. E aí aquilo realmente me pegou, porque... ir na Contramão era legal, mas o Sound Factory tinha uma essência do que realmente me pegava, que era uma coisa mais alternativa. Uma liberdade, sabe? Que depois eu entendi vendo esses
clubes que tinham em Nova York, como nasceu em Chicago. Aí depois eu entendi que a Sound Factory tinha essa essência de liberdade que esses clubes como o Paradise Garage, o Warehouse lá em Chicago tinham, essa liberdade das pessoas se montarem, né? Todo mundo se montava, mistura de gêneros. E aí, meu amigo, Deus nos acuda, né? Você se lembra os artistas? Porque você sempre, pelo que eu me lembre, sempre estava muito lastreado em house music. House music. Eu ia na Sound muito cedo pra ouvir o Julião, porque ele tocava house no começo. Eu gostava do Mark, pelo lance da performance, que é, né, tipo, qualquer pessoa que vê se impressiona. Mas eu gostava mais do Julião, porque aquela música do começo, ela me pegava mais. Eu sinto que ela tinha uma profundidade de emoção. Não que a música lá do meio, que era mais mainstream na época, com energia, aquela coisa energética de você suar, né? Mas a música do começo, o Master at Work, eu escutei a primeira vez ali o Julião tocando, aquilo me pegou, falei, puta, é isso. É house music, acho que é meu som. E aí pesquisando... Master at Work? Eu vi o Louis Vega, ele veio tocar em São Paulo, nessa época mesmo, acho que na Sound, eu vi o Louis Vega. Depois na gringa vi também ele tocando lá em Winter Music, né, que rola aquelas cestinhas pequenas. Eu vi a galera dançando, descendo até o chão, enfim, então aquilo pega, né? Você frequentou muito essas feiras, esses eventos de DJs ao redor do mundo, né? Eu frequentei, acho que serve pra gente de aprendizado você entender melhor qual é a sua cena, aonde você tá pisando, quem que veio antes, então... Eu sempre fui curioso em tudo, então eu queria saber quem eram os artistas, de onde veio e por onde a coisa acontecia. O Winter Music me serviu muito, todos os anos eu ia porque tinha umas festas, obviamente tinha aquela coisa do Ultra e o blá blá blá, mas tinha as festas muito interessantes que aconteciam ali que me pegavam. Mas em São Paulo sempre teve muita coisa, né? Então acho que estava mais na minha mão de pesquisar e poder estar lá e ver. Eu vi Van Helden tocando em São Paulo, Laurent Garnier, tipo, mudou muito a minha perspectiva pro techno, porque até então o techno eu via como um som mais barulhento e tal, e ele trouxe uma coisa mais emotiva. Então acho que ver esses artistas tocando nessa época mudou muito a minha perspectiva e era possível, né? Não era um negócio... Eu acho que hoje às vezes até um pouco mais difícil com o preço dos ingressos que eu tenho visto, assim, tipo, tudo muito alto. Obviamente que não era barato, mas eu acho que era mais possível estar perto, né, de um artista desse e ver ele desenvolver uma coisa muito natural, porque quando você toca num clube é diferente de você não toca num festival. Então eu vi o Laurent Garnier tocando num lugar pequenininho, eu vi o Van Helden, vi o Louis Vega. Então você vê o cara entregando ali de uma forma... acho que mais humanizada, né? Nossa, é sensacional. E aí isso mudou a minha perspectiva, aí muda o caminho que você quer seguir, muda o que você precisa aprender para fazer como esses caras que são os melhores, e aí você só vai trabalhando para evoluir, né? Acho que é o que eu faço até hoje, a gente tá sempre aprendendo, né, Michel? Com certeza.